E aí, minha gente, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês como está sendo a experiência de retomar o hábito da leitura na minha vida. Quero falar para vocês que eu já fui uma leitora, né, assídua há muitos anos atrás. Eu acredito que eu tinha meus 18, 19 anos, hoje eu tô com 29. E de uns últimos anos para cá eu tinha parado de ler, minha gente. Só estava me informando, aprendendo assuntos pelo celular. E eu vinha percebendo os danos que isso estava causando a mim. Primeiramente, que eu estava muito esquecida, muito mesmo. E só apenas com a leitura de um livro eu já vi uma diferença enorme. Além do esquecimento, eu estava ficando muito aérea, assim, muito no mundo da lua, que eu acredito que uma coisa tem a ver com a outra. Então, o uso excessivo do celular estava me deixando dessa forma. E, além do mais, eu estava ficando muito cansada, sabe? Me comparando demais, estava afetando muito a minha mente. Então eu parei assim e pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa que vá regenerar meu cérebro. E aí eu lembrei desse livro que eu tenho. Eu não tô mentindo para vocês, eu tenho esse livro desde 2020, porque desde aquela época eu tinha a meta de voltar a ler, olha. Foi dia 25 de 10 de 2020. Eu comprei na lojinha de R$ 10 que tinha no shopping. Eu não sei nem se existe hoje essa loja, mas lá tem uma variedade de livros. E daí eu me identifiquei com esse aqui e resolvi trazer. Aí eu comprei nessa época, tentei ler ele, sendo que o começo desse livro em si, ele é muito chatinho, assim, né? Chatinho, entre aspas. Ele explica o que é a riqueza, e no capítulo 2 ele explica de forma científica como é o funcionamento de cada parte do seu cérebro. Então aquilo ali foi uma leitura muito entediante para mim, que hoje eu me arrependo, já era para ter lido desde aquela época, que esse livro aqui é maravilhoso. Por conta disso, da leitura não ter me chamado tanta atenção, né, eu parei. E de lá para cá eu não retomei. E quando foi agora em novembro, vou deixar até aí um stakezinho para vocês que eu postei lá no Instagram, começando a leitura novamente, incluindo a leitura como um hábito. Em novembro, eu retomei esse livro. Gente, estou incluindo um hábito antigo que estava adormecido, que é o hábito da leitura. Eu tenho esse livro, eu tenho o hábito de colocar a data de quando eu compro ou recebo um livro, né, ganho. Eu tenho esse livro aqui, o bichinho tá todo manchado, desde o dia 25 de 10 de 2020. Vocês acreditam que eu nunca li ele? Sempre procrastinei. 4 anos, gente. Quase 5 anos procrastinando a leitura. Meu cérebro está tão acostumado a ler só pelo celular que está sendo bem difícil se concentrar na leitura assim. Mas eu vou conseguir. Esse livro, e foi a melhor escolha da minha vida, porque, cara, só com isso aqui eu tô tendo outra visão. Não é a mesma coisa de você ver um assunto pelo celular por um vídeo, é totalmente diferente, porque é você lendo e raciocinando consigo mesmo, sem uma opinião alheia, sem a opinião de outras pessoas. Apesar que conteúdos aqui na internet também é maravilhoso, né? Mas a leitura em si, para mim, tá sendo muito bom, muito satisfatório e muito eficaz para a minha mente. E quando foi ontem, eu terminei esse livro, que é o Mentes Milionárias. Se eu encontrar aí o arquivo, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, para vocês baixarem aí, quiser ler também. Ou se vocês podem também procurar aí na internet algum aplicativo, alguma plataforma que venda ele. Eu procurei na Shopee e não encontrei novo, só encontrei seminovo. Mas eu terminei exatamente ontem essa leitura e para mim foi muito satisfatório. Me deu, assim, um ânimo e eu consegui superar um desafio, né, que é o desafio de voltar a ler. Para mim foi muito bom, foi super satisfatório e eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Com isso, o que eu percebi, né, que até o meu vocabulário tá melhorando bastante. A minha linha de raciocínio também com a leitura tá melhorando muito. Eu tava tendo muita dificuldade. E também até nas questões do dia a dia, porque acontece uma situação que eu consigo remeter aquilo que eu li, sabe? E consigo aplicar no meu dia a dia aí.
Esse livro aqui exatamente fala sobre finanças, então está me ajudando muito aí, porque eu estou no processo de me recuperar financeiramente. Estou quebrada, minha gente. Então, isso aqui está me ajudando bastante a traçar uma meta de me recuperar financeiramente. Não só os livros, né? Mas também muitos conteúdos que eu estou consumindo aqui no YouTube, principalmente. Tá me ajudando a dar uma clareza aí na minha mente do que fazer para poder montar o meu patrimônio. Mas só os conteúdos aqui do YouTube não estava sendo suficiente. E a leitura aí me abriu mais portas, vamos dizer assim. Então, para mim foi muito bom e eu acredito aí que para você possa ser também. O começo é muito difícil, o recomeço é mais difícil ainda. Então, foi bem difícil para mim retomar a leitura. Mas eu fui estabelecendo metas pequenas, tipo, ler uma página por dia, no outro dia ler 2 páginas, né? E tentar entender o que eu estava lendo. Até agora, até então, muitas das vezes eu leio, né? E às vezes eu não consigo memorizar, eu não consigo entender o que eu tô lendo. Aí eu paro, volto aquilo ali de novo, leio novamente e assim eu tô aprendendo. Eu acredito que vai ter uma hora que vai ficar mais fácil. Mas por enquanto tem trechos que eu não consigo entender. Eu fico lendo, aí do nada eu me distraio, eu não consigo compreender, aí eu volto de novo. Então, por ser o começo, o recomeço, eu acredito que é assim mesmo. Mas continuo tentando e consegui, né? Consegui ler um livro de mais de 250 páginas, minha gente, e eu tô orgulhosa de mim. Aí, para não parar esse hábito da leitura, o que eu coloquei como meta? Quando tiver perto de acabar um livro, eu já vou e compro outro, minha gente. Aí eu comprei esse daqui, que eu já tô na página 25, comecei ontem, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele tem um pouquinho da pegada desse daqui também, mas esse é algo mais, vamos dizer assim, mais uma historinha. Mas assim, na pegada de um conto, sabe? Ele é uma história, mas que nessa história ele vai lhe dando dicas aí de como ativar a prosperidade na sua vida, como fazer o seu patrimônio crescer, enfim. Já esse outro, o Mentes Milionárias, ele é mais técnico, ele vai ali, ele é bem mais certeiro, vamos dizer assim. Vai no alvo mesmo, sem enrolação, sem aquela historinha, é aquilo e pronto, acabou-se. Então, esse aqui tá sendo um pouco menos técnico, vamos dizer assim, né? Mas tá sendo bem satisfatório também. E no mais é isso, eu acredito que a leitura está sendo muito bom para mim. Se vocês aí perderam esse hábito da leitura, eu recomendo que recomecem, né? Porque só faz bem, minha gente. No começo a gente acha bem chato, bem difícil. E se vocês não querem começar com esse tipo de assunto, né, de autoconhecimento, pode ser aí um romance, algum assunto que vocês tenham interesse de um modo mais de lazer, né? Tipo, se você vê um filme de tal assunto, né, que é do seu interesse, então busque procurar livros, ler livros que tenham essa mesma pegada, que eu acho que fica um pouco mais leve esse hábito, né, da leitura. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, se vocês se identificaram aí com alguma coisa que eu falei por aqui, se vocês também estão tendo essa dificuldade aí de leitura, se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer mais vídeo aí pra vocês de livros. E depois eu venho trazer também uma opinião sincera sobre esse livro aqui, né? Que eu já falei a princípio que eu gostei bastante, mas eu quero falar mais aprofundado sobre isso. Então até o próximo vídeo.